Olá, meu nome é José Sarmento e eu sou aluno do curso de Ciência da Computação aqui da Unemate da Barra do Bugres, e essa é a minha versão da atividade avaliativa sobre a matéria de algoritmo. E sem muita enrolação, eu já quero iniciar falando sobre as variáveis que eu utilizei, que foram essas, e durante o código eu falo como e por que eu as utilizei. A atividade em questão é sobre matriz, e esse é o modelo de exemplo. E o nosso código é para preencher a diagonal principal e os seus elementos acima dela com números primos, e a inferior com a sequência Fibonacci. Ao final, é para exibir a soma dos elementos da diagonal principal e multiplicarmos pela soma da diagonal secundária. Essa é a parte inicial do meu código. E a princípio, eu pensei em colocar manualmente os números na matriz, porém acredito que o propósito da atividade não seja esse. Então optei pelo caminho mais difícil. Eu tive que fazer e refazer tudo algumas vezes, mas consegui chegar em algo funcional. A princípio, eu utilizei um for, porém tive muitos problemas e por final resolvi utilizar um while, que serviu muito bem. Aqui eu tenho um contador que vai do número 1 até o último elemento da matriz do modelo exemplo. E dentro dele eu tenho um for, que vai do 1 até a variável count, que nesse caso é utilizada para dar entrada nos valores da matriz. Dentro desse for, eu utilizei um if, que adiciona mais 1 à variável aux, toda vez que o resto da divisão entre o count e a variável g for igual a zero, sendo esse um dos métodos para achar números primos. Para exemplificar, vamos supor que o count esteja em 7, e o laço for irá percorrer do 1 até o 7, pegando apenas o resto da divisão, e nesse caso somando mais 1 ao aux, somente no número 1 e 7. E após tudo isso, eu utilizei um if para adicionar os números primos à matriz, fazendo a seguinte pergunta: se a variável aux for menor ou igual a 2, então está comprovado que esse número é primo, e ele é adicionado à posição 0, 0 da matriz. E depois a variável j ganha mais 1 para que quando o laço se repetir, o próximo número possa ser gravado na posição 0, 1. A próxima parte do código utiliza um if para fazer a verificação da variável j, para que quando ela for maior do que 4, o valor da variável i é trocado, dessa forma alterando a coluna onde os próximos valores serão armazenados. E por fim, a variável aux é zerada, para que todo esse processo possa se repetir. Nesse ponto do código, ao imprimirmos a matriz, nós temos esses resultados. Podemos observar que somente os números primos estão na diagonal e na parte superior a ela, fazendo assim a primeira parte da atividade. A próxima etapa é preencher os espaços vazios da matriz com os números da sequência Fibonacci, e para isso eu criei duas variáveis, a P1 e a P2, que eu as iniciei nessa sequência com 1 e 0. Na próxima etapa eu utilizei dois for, um para percorrer as linhas da matriz e o outro para percorrer as colunas juntamente com o if para encontrar as posições vazias na mesma. Ao encontrá-los, eu utilizei uma variável chamada P3 para armazenar a soma das variáveis iniciais e preencher os espaços em questão com o resultado. Logo após, eu fiz os números da sequência andarem uma casa para frente, armazenando os valores de P2 na variável P1 e armazenando o valor de P3 na variável P2. Dessa forma, fazendo o código preencher os espaços vazios com a sequência Fibonacci. Se executarmos o código agora, teremos esse resultado. Com a nossa matriz montada e preenchida de forma correta, podemos dar continuidade à atividade. Nessa parte do código, eu utilizei novamente dois for para percorrer a matriz, e junto a eles, eu também utilizei um if, que procura a diagonal principal. Sabemos que a diagonal principal tem como característica que suas posições são sempre iguais. A primeira posição é 0, 0, a segunda é 1, 1, a terceira é 2, 2. E é exatamente isso que esse if procura. Se a linha for igual à coluna, o número que está nessa posição é somado à variável diag. Ao fim dessa repetição, temos a soma da diagonal principal, que nesse caso é 132. Sabemos que a diagonal secundária tem como característica que a soma de suas posições sempre dá o número 4. Sabendo disso, eu utilizei novamente dois for para percorrer a matriz e um if que encontra a diagonal secundária sempre que a soma da linha mais a coluna for 4. E por fim, aqui temos a impressão do resultado final.
Essa é a multiplicação da soma das diagonais.